Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, todas aquelas pessoas de bom coração que estão aqui nesse canal através do Centro Espírita Nosso Lar. E hoje nós vamos falar com vocês sobre mediunidade, sempre um correio espiritual. Nós gostaríamos de agradecer o convite à nossa amiga Sueli. E antes de todos os trabalhos espíritas, a gente faz uma prece. Então, eu pediria a todos que estão nesse momento conectados, que a gente fechasse nossos olhos, se for de interesse de vocês, desse uma respiração bem suave, profunda. Imaginasse os olhos serenos do Cristo e agradecesse a oportunidade desse momento, onde nós vamos falar de uma faculdade inerente ao ser humano. E através dela, nós vamos nos conectar de uma maneira mais fácil e acessível ao mundo dos espíritos, que é um mundo mais sólido, eterno, de onde nós viemos. Assim, com esse pensamento e com amor no Cristo, nós damos por iniciado a nossa conversa, a nossa palestra de hoje. Queríamos agradecer também a presença da Kate, da Mãos Amigas, que está aí traduzindo em forma de Libras para todos os nossos irmãos os detalhes específicos dessa palestra. Kate, muito boa noite, seja bem-vinda, prazer revê-la. Obrigado a todos que estão aí se conectando aí em tempo real. Meus queridos, a orientação que foi nos passada para hoje foi falarmos um pouco, né, da revista Reformador, falar um pouco de médiuns e mediunidade, falar um pouco do livro dos médiuns em páginas específicas e falar também desse correio divino que é a mediunidade. O que eu queria falar especificamente para vocês e dar 3 dicas de livros que são correlacionados a esse processo de forma atualizada. Primeiro, esse livro maravilhoso de Hermance Dufour, chamado Jesus, a inspiração das relações luminosas. A Hermance Dufour, com certeza, junto com Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, toda essa comunidade que se reuniu no Hospital Esperança, uma turma com mais de 100 médiuns, trabalhadores espirituais vinculados ao novo milênio, que vem nos incentivar com toda essa literatura junta, anexa, continuatória do livro dos médiuns, psicografado e organizado por Allan Kardec. Só que os tempos agora, onde já estamos no 21º ano do novo milênio, né? Estamos em 2021, o planeta passa por muitas transformações e agora o planeta Terra vai mudar sua frequência. Isso é, até o ano 2000, a gente reencarnava aqui, vivia uma experiência, né, quem viveu antecessoriamente, né, anos atrás, e a gente tinha objetivos diferentes, metas diferentes, vontades diferentes, como continuamos a ter. Só que a nossa frequência era uma, a do planeta era outra.
Agora o planeta, nesse processo de regeneração, de transformação magnética, elétrica, mediúnica, vai se preparar para que esse orbe seja elemento natural do que hoje chamamos de mediunidade. Então, como nós estamos vivenciando uma época exatamente probatória e de transformações muito grandes, haja visto que vocês têm percebido em todos os instantes, em todas as redes sociais, canais de televisão, né? Estamos vivendo agora o ser humano, o planeta, uma pandemia que ainda a ciência não consegue identificar na sua origem causa, motivação, destino, objetivo final. A humanidade, na sua incapacidade de se desprender, se soltar dessa matéria grosseira, está um pouco perdida, porque ao longo dos anos, nós, seres humanos, esquecemos de desenvolver essa linda faculdade chamada mediunidade. Haja vista, poucos anos atrás, o ser humano que tinha sua mediunidade ostensiva, forte, incontrolável, não educada, era passado pela sociedade como uma pessoa louca, desequilibrada, precisando ser internada em verdadeiros asilos, manicômios, elementos distintos para controles mentais. E até pouco tempo, e por que não falar ainda, temos ainda escolas, né, todo respeito de medicina, que ainda não fazem a correlação entre cérebro e mediunidade, ou correlacionam mediunidade a distúrbios psiquiátricos, psicossomáticos, neurológicos, neuróticos, e assim a psicologia e as ciências afins ainda estão totalmente engatinhando nesse processo de transformação do que seja mediunidade, consciência quântica e um planeta sensivelmente melhor. Então, com essa abertura, eu consigo passar para nós, todos que estamos assistindo, esse panorama do que seja a mediunidade do ser humano nesse processo evolutivo. Então, que fique claro, a gente estudando a mediunidade semana passada lá na AME, a gente discutiu muito. E a mediunidade, ela é justamente esse fenômeno, é uma faculdade que todos nós, uma faculdade natural do ser humano. Então, todos nós temos esse germe, né, dessa faculdade inserido em nossas mentes, em nosso corpo. Só que uns muito fraquinho, outros em desenvolvimento e outros em missão, onde a gente chama, no caso de Ivone Pereira, Chico Xavier, são verdadeiros mencionados e missionários desse trabalho mediúnico. E aí, um livro pouco utilizado hoje, porque é lançamento, é um livro bem novo, é esse livro chamado Psicofonia, na obra de André Luiz, do Jacobson Santana Trovão. É um livro maravilhoso, porque ele ensina e faz passo a passo o processo de consciência mediúnica. E é na trajetória dele, citando alguns exemplos interessantes sobre esse tema, que eu queria que vocês fossem percebendo. Então ele começa, foi uma coisa que eu achei maravilhosa. A boa mediunidade se forma lentamente no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Essa frase, ela é de Leon Denis, na obra No Invisível. Então, que a gente tenha essa consciência e nesse mundo
principalmente agora, como diz o nosso Gervásio aí, que está participando da live, né? Principalmente a lei do progresso, né? Ela vai acontecer e já existiu em outras. Não vai ser a última, com certeza. Então, com essa lei do progresso, infinitamente agindo sobre a gente, nos dá toda essa capacidade de reflexão sobre o processo mediúnico. Agora, é importante falar para o Gervásio que a evolução ela é degrau a degrau, né? É chamado salto quântico. No salto quântico, quando há fissuração, né, do núcleo atômico, a gente salta de um ponto a outro. A gente não passa por cima de vários degraus. A evolução ela é ponto a ponto. Então, nós estamos saindo agora por um novo processo. Vocês reparem isso na até própria idade de vocês. De 5 em 5 anos, a cada meio decênio, a nossa mente e o nosso corpo vai sofrendo transformações quânticas, conscienciais, que devem ser percebidas por nós. Se a gente fizer a autorreflexão, tivermos uma boa educação e conseguirmos fazer uma reflexão diária, como Santo Agostinho nos fala. Boa noite, Juscelma, entrando aí com a gente. Um outro ponto que eu queria ressaltar para vocês é a primeira parte, né, que é dita aqui pelo Jacobson Trovão, que ele fala aqui no capítulo 1, que eu achei muito interessante, que é a formação do médium. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra, em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Então, pessoal, a gente conversando lá na AME, nossa equipe, a doutora Kátia, e todos os membros que fazem parte lá do nosso trabalho, a necessidade que nós temos de perceber que um processo mediúnico é lento, cuidadoso. Então, hoje, para um grupo mediúnico trabalhar de forma equilibrada, ele tem que estar pelo menos há 10, 15 anos na mesma tarefa. E aqui você vê que Jacobson Trovão fala que a pessoa se preparou no plano espiritual durante 30 anos para poder vir exercer uma tarefa mediúnica, está apto a cumprir essa tarefa, quitar parte das suas dívidas, porque somos seres primitivos, originados desde o mineral, e olha o quanto de agregado através de energias eletromagnéticas, né, fomos adensando em nossos corpos para chegarmos hoje no reino hominal. Certo? Então, é um processo lento. É como hoje nós vivemos uma sociedade muito imediatista, querendo ter, querendo ser, de uma hora para outra, se expressando de uma forma alucinada através de um canal social como o Instagram, como o WhatsApp, como o Facebook, como tantos outros. Mas isso tem que ser com muito cuidado, porque estamos acionando o campo psicossomático, mental nosso, e passando para as pessoas aquilo que ainda não temos consubstanciado dentro do nosso corpo, formado nosso caráter, nossa personalidade, seja moral, material ou espiritual. Então, quando a gente começa a exercer isso de uma forma, às vezes sem um pouquinho de consciência, a gente começa a deixar vazios existenciais na gente. É uma frase que eu sempre falo, baseado no livro da Irmãs, que é um livro maravilhoso, que é o que eu falei no início, esse Jesus e suas relações luminosas. E ele é uma espécie de compêndio educativo para nós, seres humanos, e que ele também nos educa mediunicamente. Então ele fala aqui uma coisa interessante. Quando você julga, estabelece em si mesmo condições a bases emocionais que obrigam a pessoa julgada. Então nós como médios, quando julgamos, nós nos conectamos com aquela pessoa. E a partir dessa conexão, a gente vai
nos fixar. E nessa fixação, olhe só o que acontece. Quando você destaca as imperfeições e limitações de uma pessoa e se conecta de uma forma desrespeitosa a essa pessoa, de forma julgadora, parte da sua sombra é colocada para fora. Você fica desprotegido energeticamente. Nesse quadro, dependendo de alguns fatores, você pode atrair para si as enfermidades e os desequilíbrios do outro. Então, é a mesma coisa no processo mediúnico. A gente tem que entrar no processo mediúnico com bons olhos. Termos os olhos, fazer uma espécie de concentração, preparação, né? Agradecimento, conexão com Deus, se elevar nossos pensamentos. E quantos de nós, numa sala mediúnica, quando a gente fecha os olhos, vem um monte de coisa sombria, pensamentos ruins, né? Ideias loucas, imagens, até do ponto de vista, imagens assim, desnecessárias, sabe? Imagens de pornografia, às vezes, imagens de melancolia, às vezes de má fé. Porque, às vezes, quando a gente fecha os olhos e não faz um trabalho de autorreflexão, quando você fecha os olhos para entrar em prece, você vai ver aquilo que você passou o dia fazendo. E se você passou o dia invigilante, né? Vendo redes sociais com tudo que é coisa aí que está à disposição, né? E vendo e não se preparando de forma cristã, espiritual, certo? E também deixando para lá, né, o processo de julgamento. Nós somos verdadeiros julgadores. Nós somos juízes da consciência do outro. Então, quando a gente faz isso, a irmã se deixa bem claro. Nós nos conectamos de forma energeticamente, dolorosamente, aquilo que estamos acusando. E a gente vai atrair para a gente no processo de reação a parte da sombra do outro. Já pensou? Então, assim, é muito complicado e é muito educativo o processo mediúnico, né? Então, ter bons olhos e ter essa preparação, como diz Lucas, com os olhos a gente vai... são os reflexos da nossa alma. Se você tem um bom olho, se você pede para ser piedoso, pede para ser amoroso e ter compaixão do próximo, você começa a ver nos defeitos do seu próximo algo bom que possa alavancar o crescimento seu e daquela pessoa. É o que acontece muito hoje com nós, casais, né? Com as famílias. Nós temos hoje famílias onde os filhos todos são médiuns, os pais são médiuns e nem sabem. E a distonia e o processo de desequilíbrio familiar é enorme. Então, é recomendado por toda a literatura espírita, para quem tem ou para quem não tem mediunidade desenvolvida, fazer o Evangelho no Lar. É uma espécie de posologia educativa semanal. E a posologia educativa, ela não tem fim. É como disse agora há pouco uma das pessoas que estavam aí na live. Ela é um processo infinito. Enquanto você existir, você vai se educar. Enquanto você tiver um lar, uma família, que é o cadinho do céu, você precisa se evangelizar através das obras do Cristo. Quantas pessoas negligenciam isso? Quantos desequilíbrios acontecem em nossas famílias por falta de oração? Porque somos todos médios. Todos temos faculdades mediúnicas. E às vezes, inconsciente, nós desdobramos. Inconsciente e na família, como é o local onde a gente se reencontra com quem mais a gente precisa, com quem mais a gente deve, com quem mais a gente se comprometeu, ali mães e filhos são toda hora provados. Ou filhos amorosos que vêm numa missão mediúnica de alavancar a família, ou missões probatórias, que a mãe, quando chega perto do filho, desdobra, sente toda aquela animosidade
daquela pessoa do passado, todo aquele comprometimento, às vezes de um amor desregrado, que hoje vem como filho para transformar essa energia na sexualidade, energia mediúnica. Então, o evangelho no lar, dessas famílias, é uma posologia extremamente necessária, extremamente eficiente, extremamente educativa. E as mulheres, que eu estou vendo que a maioria das pessoas que estão acompanhando hoje são mulheres, essas mulheres maravilhosas, lindas, que formam suas famílias, ou que estão namorando, ou que estão em processo de evolução, elas têm que incentivar o cônjuge, o namorado, o pai e os seus filhos a desenvolver o processo de evangelização. Porque a evangelização não é algo fictício, não é algo tipo clichê, né? Entre aspas. É algo extremamente educativo ao nosso crescimento espiritual. Então, um exemplo que eu posso passar para vocês é o exemplo de que eu tive 3 filhas e normalmente 2 delas são médiuns. E desde criancinha, a gente faz o evangelho no lar com a família e faz o evangelho das crianças no sábado, porque também é um processo natural e tem pouquíssimos livros que falam de mediunidade na infância. E eu sofri, nossa família sofreu muito, porque nós não tínhamos literatura e os centros daquela época não tinham uma concepção, uma ideologia, né, uma informação, né, sobre mediunidade na infância. Então isso foi muito sofrido. E hoje nós já temos livros, já temos centros espíritas que entendem, que compreendem essa mediunidade e que aqui nesse tema, né, mediunidade, correio espiritual, principalmente nesses tempos agora de mudança planetária, nós temos cada vez mais as famílias com seus filhos, como diz o próprio Evangelho. Os seus filhos profetizarão. Então, tem famílias que as crianças já vêm de uma maneira assim estrondosa. Para vocês entenderem essa questão, eu acho que eu posso falar, né? Eu acho que já foi dito isso lá na própria AME. Toda a Caixa está preparando um livro com outros médicos sobre esse tema, mediunidade na infância. E um dos casos que ela está citando reais é o caso, né, da nossa filha mais velha, que simplesmente era impressionante. A criança, com seus 6 anos, ela fazia... uma pessoa ligava com um problema e a minha filha ela chegava a fazer até o deslocamento de uma cidade para outra para ver a pessoa com aquele problema na outra cidade. E fazia toda essa conexão com a pessoa, era algo assim impressionante. E se ela não tivesse nascido numa família espírita, você já pensou o transtorno? Né? Então, esses livros que hoje nós temos de mediunidade na infância, são livros que retratam esse sofrimento da criança, essa falta de conectividade da criança com os pais, né? E a falta de responsabilidade civil, emocional, espiritual, que os pais, por desconhecer esse problema e por se atrelarem a religiões de outras naturezas, até desprezam esse fenômeno que é uma faculdade natural do ser humano. Então fica aqui o alerta para aquelas famílias que têm crianças mediúnicas, que elas olhem com outro olhar, que elas procurem os especialistas. Nós já temos aqui em Teresina psicólogos, né? Nós temos o nosso querido Bernardo Freitas, muito bom, tá fazendo um trabalho na AME, maravilhoso, com a doutora Kátia. E ele já consegue, com certeza, tem a doutora Janaína Chianca e muitos outros, que aqui me foge a lembrança, que vocês podem ter esse cuidado, ter esse carinho, ter essa visão, né, mais sensível em relação à mediunidade. Não é algo que a gente possa mais ter esse controle de forma estatutário, né, delimitador. A gente tem que olhar
e perceber que o mundo está se tornando outro mundo. E agora, cabe a cada um, consciencialmente, cuidar da sua própria evolução. Um outro ponto que eu achei interessante, que ele fala, que e até da irmã Dufour, que é a questão do autoconhecimento. Então, se você não procurar se autoconhecer, você vai passar por dois fenômenos que muitas vezes você é julgado na casa espírita, você é julgado por companheiros, você é julgado porque você tem a capacidade mediúnica, mas você não se conhece. Então, existe um fenômeno chamado animismo, que é um fenômeno onde você mentalmente projeta esse treinamento mediúnico. Então, é através de um processo anímico, isso é, de animismo, que você vai desenvolvendo, aperfeiçoando, aflorando todo aquele treinamento mediúnico e vai se soltando do ponto de vista amoroso, psicográfico, pictógrafo. Então, você tem vários tipos de mediunidade. Mas se você não fizer todo esse treinamento, essa espontaneidade da ação voluntária, com amor no coração, com dedicação, né, você vai e vai passar pelo animismo. Então, a educação não é só do médium, a educação também é de quem participa do processo mediúnico. Quantos médios na família, onde a família não sabe que o cara tem mediunidade, acha que o cara é perturbado, que o cara tem esquizofrenia. E já existem estudos entre esses limiares. Qual a correlação entre esquizofrenia, processos mediúnicos? Né? Já tem literatura sobre isso, tem trabalhos publicados sobre isso. Já existe uma preocupação também da medicina, da psiquiatria, da psicologia, em relação a essas fronteiras. Então, a gente tem que ficar também atento a esse processo. Porque, às vezes, o médium ele é motivo de chacota, de piada. Às vezes, o dirigente da casa espírita coloca esse médium para fora. É um caso, né, que a gente tem muitos casos tristes, né, onde, às vezes, o médium não se educa, perde o seu equilíbrio parcial, e a casa, ao invés de acolher o médium, ela coloca o médium da porta da frente para trás. Né? Então, a gente tem que ter esse acolhimento. Não existe uma evolução se a mediunidade não for com Jesus. Jesus, amigos, é o governador desse planeta e sempre vai o ser. Essa transformação planetária, juntamente com essa evolução mediúnica, é fruto desse amor que Jesus traz conosco, pensando e nos dando a oportunidade desse desenvolvimento. Uma outra coisa que eu queria citar para vocês aqui é a questão da evolução de cada um. Primeiro, a gente nunca vai desenvolver mediunidade sem amor. O amor é a porta da frente e a chave que vai iniciar esse processo mediúnico. A conquista do alto amor é a base de relacionamentos sadios e duradouros, principalmente conosco mesmo. Então, se a gente não tiver o alto amor, a gente pode desenvolver uma coisa muito difícil de falar para o outro, que é a auto-baixa estima, que eu até evito falar disso. Né? Porque às vezes a gente vê no outro auto-baixa estima, e a auto-baixa estima é nossa. O respeito dos limites pessoais é um guia seguro para a saúde das relações. A relação mediúnica entre você, o seu corpo, e o causal, o corpo mental, o corpo espiritual, e a pessoa que está querendo se comunicar. Então, se você chega numa reunião mediúnica sem equilíbrio, sem preparo, sem amor no coração, olha o tamanho do distúrbio que você vai estar dando nessa reunião. É necessário cultivar a autonomia como ponto fundamental da ética de conviver. Então, se você não se sentir autônomo de você mesmo, você não vai conseguir ser conduzido por espíritos que queiram se vincular a você para fazer um trabalho mediúnico. A não ser espíritos que queiram zombar de você, lhe influenciar, baixar sua frequência e você entrar num processo de distonia mental, de desequilíbrio. Porque nós somos, pessoal, todo dia nós somos tentados. Quantos de nós, às vezes, tem uma fragilidade
em um dos nossos pontos fracos, seja a bebida, seja a comida, seja o sexo, seja a maledicência. Então a gente tem que começar a fazer um desenvolvimento das nossas fraquezas, transformar a fraqueza em virtude. E é um trabalho totalmente diário, cansativo, que vai chegar aonde eu sempre gosto de falar, que é a agenda da reforma íntima. No aprendizado do amor é impossível pular o capítulo da mágoa e da culpa. Meus amigos, quantos de nós chega numa reunião mediúnica ou somos médios e vivemos carregando nossas mágoas, nossas culpas? Então aí, nesse processo de não enfrentar a nós mesmos, nós nunca vamos nos formar como médios. Nós nunca vamos desenvolver de uma forma equilibrada. Você trata intimamente os outros como trata a si mesmo? É uma pergunta que eu coloco aqui. Porque se você não se amar, vendo as suas sombras, você vai ter processos de transtornos mediúnicos horríveis. Porque a gente, por mais imperfeito que seja, nós temos o nosso alto amor lá dentro. E foi agraciado com a reencarnação. Todos nós que estamos reencarnando nesse planeta, nesse momento, seja na fase da infância, adolescência, adulta, ou fase da terceira idade, né, na fase da velhice, nós fomos absortos, nós fomos premiados com a reencarnação. Por mais dolorosa que ela seja, você teve a oportunidade de reencarnar, desenvolver-se mediunicamente, mentalmente, espiritualmente, para poder estar aqui agora nessa escola de almas. Na escola da convivência, a árdua lição da inimizade espera por nós. Então, quantos espíritos encarnados e desencarnados nós vamos lidar tanto na reunião mediúnica como no dia a dia? Cabe você. Eu estava conversando com a Dora semana passada e falando de trabalho mediúnico, e ela me dizendo, quando o espírito está numa sessão mediúnica, ele não vê sua cara, ele não vê seu rosto, ele não vê que roupa você está vestido. Ele sente o seu coração. E eu me lembro muito bem de um amigo querido que estava participando da reunião mediúnica, eu não sei se ele está assistindo, mas ele tinha muita dificuldade e ficava com medo de se posicionar, de falar, e a gente passou alguma literatura para ele, outras pessoas conversaram com ele, mas essa é a verdadeira posologia para o desenvolvimento mediúnico. Quando você vai falar com um ser que não tem mais o corpo, você tem que falar com o coração. Porque ele vai ouvir e vai sentir a sua vibração. Então, se você falar palavras lindas, maravilhosas, né? E não falar com o seu coração, ele vai perceber. E vai ser um transtorno. Relacionamentos de amor nunca acabam e preservam conexões superiores entre as pessoas. Isso vale para o mundo material e para o mundo espiritual e para a mediunidade. Então, a gente tem que relacionar-se com as pessoas de forma plena. Talvez você nunca mais vai ver uma pessoa, ou talvez nunca mais você vai ver aquele espírito que você estava conversando na reunião mediúnica. Você não muda ninguém. Então, quantos de nós, né, palestrantes, espíritas, dirigentes de casas, seja qual for nossa posição pessoal, que não vale exatamente nada, o que vale é o nosso coração. Quantos de nós queremos mudar, seja mediunicamente, né, o outro, dando uma comunicação? Quando você é médio, né, consciente, você está ali, às vezes você está vibracionando. Então, vibracione positivamente. É isso que você tem que fazer. Se deixe, se doe o seu corpo, sua mente, para que o espírito possa manifestar-se e fazer a melhor comunicação que você possa garantir nesse processo. A carência também é algo que nós temos que falar.
A gente não pode pôr nossos sentimentos de carência no processo mediúnico, porque vai desequilibrar. Outra coisa, amar. Nós falamos aqui no processo mediúnico. Amar não significa se anular em sacrifícios. Às vezes amar é até ser duro. É você dizer alguns pontos que você vai tocar aquela pessoa consciencialmente. E no processo mediúnico, quantas vezes os espíritos dão comunicações do ponto de vista doloroso, né? E às vezes mesmo nós espíritos vamos fazer consulências, né? Vamos consultar, às vezes, médiuns que trabalham de uma forma ilícita, né? Dando para a gente conselhos amorosos, conselhos econômicos, como se a nossa vida fosse uma loteria. Então, olha só, mediunidade com Jesus. É a mediunidade gratuita, mediunidade espontânea, mediunidade tranquila, né? Não é essa mediunidade paga, que é a mediunidade com troca de interesses. Com todo respeito a quem trabalha em qualquer área do ponto de vista espiritual. É necessário buscar a leveza e exercer metas para o desenvolvimento mediúnico. É necessário desenvolver a capacidade de dizer não no processo de gozo pessoal e abdicar de uma dedicação do desenvolvimento. Quantos de nós, vocês acham que a gente passa no concurso só querendo passar? Ah, eu vou botar o livro na minha cabeça e esse livro vai entrar por osmose. Não vai, né? Quem passa em concurso, quem se desenvolve academicamente, pedagogicamente, culturalmente, tem que estudar, tem que participar, tem que trocar com ideias, tem que se esforçar, gastar energia. Então a mediunidade é do mesmo jeito. Então é um tema controverso, porque existe toda a iniciação mediúnica, citada com os exemplos belíssimos do Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, que são maravilhosos. É um verdadeiro tratado, né? E fundamentação e comprovação da vida após a morte, onde Allan Kardec, agora reportando um pouco o Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec fala de cada amigo que fazia parte daquele rol de amigos que estudavam o Espiritismo e quando desencarnaram se comprometeram a dar seu depoimento. É uma parte belíssima sobre o Livro dos Médiuns que nós devemos também estudar e muitas casas espíritas acabam esquecendo de ver essa parte, que é uma verdadeira fundamentação, né? Uma comprovação, talvez a primeira comprovação do mundo material de que existe a vida após a morte em todas as religiões. O prazer de dialogar, né, é o termômetro da boa qualidade do processo mediúnico. Então, quando você tem o prazer de estar atendendo aquele espírito que mediunicamente se comunica, você também está passando para ele o seu voluntariado. É como as mãos amigas agora, como a Kate está fazendo com a gente. Ela voluntariamente, deixando de estar ao lado da sua filhinha maravilhosa, ela está aqui se dedicando a traduzir em Libras esse nosso comentário. Então isso é um trabalho voluntário. Isso agrega valores. E na mediunidade, essa frase é do Haroldo Dutra Dias, que ele falou pela primeira vez, onde ele dizia, quando você, tanto mediunicamente ou em oração, está ajudando, colocando essa ajuda, né, espiritual para alguém, você também está recebendo daqueles ancestrais, daqueles espíritos que estão ligados àquela pessoa que você está ajudando, você está recebendo toda uma ajuda com um crédito futuro. E às vezes é nessa ajuda que você, quando desencarna, você é recebido por essas pessoas como uma forma de contribuição mediúnica. Enaltecer os valores um do outro é essencial ao processo de amorosidade. E a amorosidade no processo mediúnico, ela é
A mesma coisa da amorosidade no processo de relacionamento. Pessoal, às vezes, a maioria das famílias vem com cargas emocionais grandes entre homens e mulheres, entre filhos e filhas, entre irmãos. E aí existe toda uma energia circulando naquela família. E se a amorosidade não for a prioridade no falar, no escutar, no pacientar, às vezes o desequilíbrio é grande. Quantos divórcios, quantas separações são causadas por desequilíbrio mediúnico do casal, ou então do homem, ou então da mulher, que desconhece todo o seu círculo de crescimento que tem uma mediunidade. Ah, Jorge, eu sou médio, mas eu sou evangélica. Vá cantar na sua igreja, vá doar oração, vá fazer suas preces, vá doar seu trabalho voluntário. Você está equilibrando a sua mediunidade no ponto de vista evangélico. Ah, Jorge, eu sou médio, mas eu sou budista. Pronto, vá fazer suas meditações, vá fazer o trabalho solidário, vá ajudar as pessoas que você vai... Eu estou lendo 2 livros budistas de um cara que ele colocou o livro publicado depois de 10 anos de trabalho de voluntariado. Então, independente da nossa religião, nós temos a capacidade mediúnica. No Espiritismo, existe todo um processo educativo, todo um trabalho na casa espírita, que vai desde o passe, a educação mediúnica, o trabalho de desobsessão, obsessão, dentro do que o Chico Xavier sempre disse e sempre reforça, e eu vou reforçar aqui. O trabalho da casa espírita também, um dos mais importantes, é o trabalho mediúnico, que é esse intercâmbio entre a vida material e a vida espiritual. Meus irmãos, eu queria encerrar, né? São 40 minutos, e passando aí, eu sei que tem um compromisso da nossa querida Kate, né? Elas são extremamente organizadas com o horário. Eu queria encerrar essa nossa conversa com o primeiro mandamento que todo mundo esquece, porque já passaram por segundo na fase moderna do mundo. O primeiro mandamento, Jesus nos disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. E meus queridos irmãos e irmãs, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão e colocar em prática esse tema a partir de hoje. Antes de dormirem, façam uma prece para o anjo guardião de vocês. Tentem dormir um pouco mais cedo, porque os trabalhos espirituais começam, né, segundo a literatura, segundo vários autores, somente esse trabalho de Eurípides agora, esse trabalho de contingenciamento da Terra com espíritos voluntários, no Hospital Esperança, trabalhando a amorosidade. O trabalho começa já a partir das 23h e vai até as 4 da manhã, 5 da manhã, com esse trabalho de equipes espirituais. Peçam a Deus, peçam ao anjo guardião de vocês, use a mediunidade consciente ou inconsciente de vocês e ofereçam um trabalho voluntário de oração, de visitação a enfermos, de passe às famílias, aquelas pessoas que estão transtornadas com esse Covid, com tanto desequilíbrio, desemprego e ação perniciosa dos nossos governantes. Coloquem-se à disposição para ajudar, se transmutar mediunicamente, né, através da mediunidade de vocês, e vocês vão ver a melhoria íntima e diária na família e na vida de vocês. Adotem o Evangelho no lar e, se puderem participar de um grupo espírita, comecem a estudar, porque o assunto é maravilhoso. Então, eu queria agradecer às mãos amigas, a Kate, a Sueli, o nosso lar, pela oportunidade. Espero que todos tenham gostado das informações e não esqueçam que o amor é uma das mais importantes energias presentes no nosso coração. E que a gente possa aguentar, sermos firmes e otimistas todos os dias e agradecer a Deus pela vida, pela família, pela oportunidade de trabalho. Tá bom? Um cheiro no coração e vamos encerrar com a prece. Senhor Jesus, Mestre amado, Nossa Maria, Mãe de Jesus,
Dr. Bezerra de Menezes, médico das mulheres e das famílias. Nosso querido Eurípides Barçanufo, coordenador do Hospital Esperança, com sua obra lindíssima, ainda desconhecida por muitos espíritas, mas verdadeiro seguidor do Cristo. Todas as ordens de espíritos amigos, a Irmã do Fogo, Joana de Ângeles, médiuns como Divaldo, Vanderlei Oliveira e todos os mais médiuns, nós agradecemos por essas obras maravilhosas. Que possamos ter uma noite repleta de muita paz, trabalho espiritual e descanso corporal. Uma semana repleta de realizações e sucesso em todos os pontos de vista e muita saúde nos nossos corações. Obrigado, pessoal. Boa noite.